A culpa é do Bolsonaro e não é do Lula em relação a esses descontos indevidos do INSS. Olha só, já começou a guerra das narrativas, digamos assim, ou seja, a oposição, né, que vai protocolar uma CPI na próxima semana para investigar, né, essa questão dos descontos indevidos, afirma, né, que a total culpa e responsabilidade é do Lula. Só que o senador Humberto Costa, né, subiu à tribuna do Senado e atribuiu, né, essa questão dos descontos indevidos ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, meus amigos, nós devemos ficar muito atentos em relação a isso, que é a velha guerra de narrativa, né? Cada um tenta jogar a culpa no colo do outro, né? Ou seja, a turma do Bolsonaro, porque todo mundo sabe, né, que essa farra dos descontos dos consignados começou em 2019, né? Ou seja, a turma do Bolsonaro está tirando o deles da reta, tentando colocar tudo no colo do Lula, e a turma do Lula, que também tem responsabilidade, porque agora eles são governo, né? Estão tentando tirar o deles da reta e jogar tudo nas costas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, veja, gente, como a política às vezes é tão sórdida, né? Não seria muito mais fácil ambos admitirem: olha, nós erramos, todo mundo errou, né? Vamos corrigir o erro em conjunto, mas infelizmente, né, o Brasil ainda não está preparado, né, para uma conversa civilizada politicamente. Essa que é a grande realidade. Pois é, meus amigos, esse é o canal Rumo ao Nada, né? Se você gosta do nosso conteúdo aqui, aproveita, vai deixando o seu like, o seu comentário, se inscreva se por acaso você não é inscrito ainda e deixe o seu hypar. Olha, meus amigos, em pronunciamento no plenário, né, do Congresso Nacional do Senado, o senador Humberto Costa, que hoje é o presidente do PT, ele afirmou que o esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS teve origem em 2019, consequentemente, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar alegou que a operação sem descontos, conduzida pela Controladoria Geral da União e pela Polícia Federal, identificou que foi naquele período que os acordos de cooperação técnica entre o INSS e entidades privadas, né, como associações, sindicatos e institutos de aposentados, passaram a permitir descontos diretamente na folha de pagamento dos beneficiários. Segundo ele, medida sancionada por Bolsonaro também dificultaram a fiscalização de repasses. Ou seja, né, ele falou: olha, foi no governo do Bolsonaro, né, que criou essa possibilidade, né, do desconto dessas associações diretamente na folha de pagamento dos aposentados. Olha só o que o senador Humberto Costa falou em pronunciamento. Bolsonaro sancionou uma lei que determinava a análise e revalidação desses descontos somente a partir de 31 de dezembro de 2021, ou seja, seriam 3 anos sem qualquer auditagem. Quando se chegou ao final desse período, ele sancionou outra lei, né, que prorrogava a autorização dos descontos até o último dia do seu governo, 31 de dezembro de 2022. Isso, na prática, significava uma ordem legal para ninguém mexer ou fiscalizar esses descontos, ou se os aposentados e pensionistas do INSS autorizavam ou não, né, a retirada do recurso da folha. Ou seja, né, realmente, gente, o senador Humberto Costa não está mentindo, né? Isso realmente aconteceu. Agora, não, acho que não cabe jogar tudo só nas costas do Bolsonaro, né? Só para você ter... Sabe por que eu falo isso, gente? Porque o senador Humberto Costa também está faltando um pouco com a verdade aqui, é que o ministro da Previdência Social já tinha sido informado há mais de 6 meses que esses descontos estavam ocorrendo, desde o tempo que o Metrópolis, né, fez, que foi o site Metrópolis que jogou tudo isso no ventilador, né? Que o povo brasileiro tomou conhecimento do que estava acontecendo dentro do INSS, porque não tinha auditoria coisa nenhuma, né? Ou não tinha... a primeira começou lá em 2019, os descontos, né? Era para ter uma auditoria em 2021, o Bolsonaro decretou que até o final do governo sem auditoria, ou seja, né,
Não foi possível o INSS checar, né, a origem dessas entidades, se os beneficiários queriam, né, estar associado, né, nesse tipo de sindicato ou não. Isso não ocorreu. Depois o governo Lula entrou. Por que também não fez logo de cara uma auditoria para checar isso? Também não fez. Aí depois teve a denúncia, né, lá do Metrópolis, né, mostrando por A mais B que isso estava ocorrendo, né? Não fizeram nada. Depois uma própria conselheira do INSS alertou, né, o Carlos Lupe do que estava acontecendo, né, essa farra dentro do INSS, né, não foi feito coisa nenhuma. Ou seja, acerta por um lado, né, o Humberto Costa ao dizer que realmente houve uma dificultação por parte do governo anterior de se analisar, né, a veracidade, né, se era legal, né? Se essas empresas estavam operando de maneira legal, né? Sem lesar os aposentados. Isso não ocorreu, mas também nós podemos afirmar aqui por A mais B que o governo Lula também não fez, que poderia já ter feito. Ora, se estava vetado fazer até 31 de dezembro de 2022, né, uma auditoria profunda nessas entidades, né? E por que o governo Lula já não fez no primeiro ano de governo, né, para checar? Infelizmente já começou a guerra de narrativa, né? O senador ressaltou que durante o período o número de associações conveniadas ao INSS praticamente dobrou e que, curiosamente, o então diretor de benefícios do órgão, o José Carlos Oliveira, né, chegou à presidência do INSS e mais tarde o cargo de ministro do Trabalho. Ele também mencionou o caso de entidade com baixa representatividade que, segundo ele, chegaram a faturar 30 milhões de reais. Gente, essas empresas faturaram milhões, né? Só que como eu já frisei aqui, né, o Humberto Costa não está mentindo, né, no seu pronunciamento. Ele só deixou também de falar a verdade, né, que o governo Lula também poderia ter feito alguma coisa depois que assumiu o mandato. Agora está se mexendo? Tá. Inclusive, né, já com a demissão do Alessandro Stefanuto, já tem uma pressão, né, para que se demita o atual ministro da Previdência Social, o Carlos Lupe, né? Inclusive até o Romeu Zema, né, que é o governo de Minas Gerais, está cobrando o presidente Lula, né, para que demita o Carlos Lupe, né? Porque está tornando insustentável, digamos assim, manter o atual ministro da Previdência Social. Mas essa é uma prerrogativa, né, do governo Lula. Então, gente, a questão aqui é a guerra de narrativas, né? Ou seja, foi em 2019, né, que o governo Bolsonaro deu permissão para que essas entidades cobrassem diretamente da folha de pagamento dos aposentados. Não deveria ser assim, gente. Isso deve acabar, porque aí sim inibe fraude. Ah, César, mas aí essas entidades vai falir, essas entidades vai fechar. Não, gente, faça um trabalho sério, converse com o aposentado de verdade, o sindicato converse com o seu público. Aquelas empresas que estão trabalhando de maneira honesta vão continuar operando, porque o aposentado vai continuar pagando essas empresas. O que não dá, gente, é, por exemplo, já ser descontado, né, todos os meses direto da folha de pagamento. Eu acho que nessa parte está errado. E então, meus amigos, o que você acha? Você concorda com o Humberto Costa que a culpa, né, dessa farra dos descontos indevida foi realmente do presidente Jair Bolsonaro, ou você acha que também o Lula tem culpa, né, nessa questão? Eu quero saber a sua opinião. Comente aí. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.